Mateus, capítulo 21, vamos ler a partir do versículo 17. Aquele que puder, eu convido, se possível, a ficar em pé para a leitura da bendita palavra de Deus, a palavra inerrante, eterna, eficaz, viva. Mateus 21, de 17 a 27, vamos ler todos juntos, participar da leitura. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilhavam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Amém? Graças a Deus pela palavra bendita. Nós vamos tratar então sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo, e entendendo, novamente eu quero lembrar que quando o Senhor Jesus está vivendo esse tempo e essa história, ele está cumprindo as profecias de Zacarias, a profecia também de Daniel, sobre o tempo em que ele se revela a Jerusalém como Messias. Ele entra em Jerusalém amontado sobre um jumentinho, evidenciando então o tempo em que o Messias é revelado para Israel e para o mundo. Mas alguns o rejeitam, apesar de alguns o louvarem como aquele bendito que vem em nome do Senhor, conforme o Salmo 118, nós sabemos que alguns dias depois ele será também, vamos dizer assim, através das palavras, rejeitado por esse mesmo povo que o estava louvando. E nesse tempo em que ele começa os últimos dias ali em Jerusalém, nós vimos sobre a sua própria pregação, da sua rejeição. No domingo passado nós vimos as características que nós podemos ver em nós, que vimos também naqueles que o rejeitaram. Agora vamos ver as consequências, o alcance dessa rejeição aqui na palavra de Deus, e como Deus vê o mundo dividido em dois tipos de pessoas: aqueles que se submetem à sua autoridade e os que não se submetem. Mas antes disso, na realidade nós temos um mundo totalmente averso, contrário à autoridade da palavra de Deus. E como o mundo age, como nós agimos, às vezes como crentes, para não nos submetermos à autoridade de Deus. Lembrando o seguinte, irmãos: quando Deus nos criou, quando Deus criou o homem, a mulher, quando Deus criou a humanidade, Ele nos criou segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Então nós, seres humanos, não somos animais racionais. Nós somos uma espécie, uma raça totalmente distinta dos anjos, distinta dos animais. E não há um registro nas Escrituras
de uma raça como a nossa, que foi criada à imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Isso faz uma grande diferença no sentido de que eu e você temos Deus como referência. Nós não podemos viver à parte de Deus. Nosso coração, nosso espírito anseia por esse relacionamento. E de alguma maneira, porque nascemos sem este relacionamento, Deus veio para reatá-lo. Só que por causa do pecado, nós temos uma luta também contra essa autoridade, mas também temos uma necessidade desse relacionamento. É uma luta que nós temos. E quando Jesus então se apresenta para Israel e para o mundo como aquele que é o Messias que veio para fazer essa ponte, não é? Reatar esse relacionamento, há uma reação natural do ser humano contra ele. E numa dessas parábolas, o Senhor Jesus Cristo vai mostrar como nós agimos. E como a nossa ação, ela é vã. Ela não vai mudar algo imutável. Nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações não mudam Deus. Não mudam a sua autoridade, não mudam a sua essência. Não muda o seu próprio sentimento de perfeição, estado de perfeição. Porque nós somos criaturas, mas muda o nosso destino, muda a nossa vida aqui. Então, à medida que o Senhor Jesus entrou, a partir do versículo 18, acontece uma coisa aí. Certamente, nada do que Jesus faz é por acaso. Nada. Tudo que nós temos registrado nas Escrituras, tudo tem um porquê. Então, quando ele chega, ele está com fome. E aí ele vê uma figueira, a Bíblia diz que ela estava cheia de folhas. Um dos evangelistas diz que não era tempo dos frutos também. Então, à medida que lemos, às vezes a gente para e pensa, por que então Jesus, ao chegar perto dela, não encontrando o figo, né? Ele gostaria de encontrar a figueira, estava com fome. Jesus amaldiçoa aquela figueira e imediatamente ela se seca. Só que, lembro mais um fato, os 4 evangelhos, jamais você vai encontrar uma contradição entre eles, jamais. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler os 4 evangelhos juntos, para ver se eu encontrava alguma contradição. Eu fiz isso com 1 Reis, e 1 Crônicas, 2 Reis e 2 Crônicas. Eu encontrei passagens, às vezes, de difícil interpretação, mas nunca que se contradiziam. Esse texto, então, diz que ela secou imediatamente. O outro texto mostra que os discípulos só perceberam que aquela figueira havia se ressecado, né? Secado. Me parece que foi no dia seguinte. Mas Mateus não perde tempo, vamos dizer, com esse detalhe. Ele só diz que ela secou imediatamente e aconteceu. E diz que os discípulos perceberam isso. Só que eles perceberam no outro dia. No texto aqui dá a entender que em seguida. Mas houve um intervalo. De qualquer maneira, Deus veio atrás do fruto daquela figueira. Por quê? Figueira tem que dar figo. E ele quis figo dela. E quando ele vai tomar o figo, ela está seca. Ela estava ocupando um lugar inutilmente. E por isso Jesus a amaldiçoa. Ele diz no versículo 19, nunca mais nasça fruto de ti. Então, imagina o seguinte, nós temos um passo aqui, Jesus já preparando para nos mostrar sobre a questão da sua autoridade. A autoridade de Jesus está fundada na sua pessoa. Ele não tem essa autoridade, o pastor Omar orou, a nossa autoridade como crentes, ela reside no poder de Deus. As nossas palavras, ela tem poder de quebrar relacionamentos, reatar relacionamentos, como Provérbios diz, morte e vida está no poder das palavras. Mas as nossas palavras não têm poder criador, e que poder dessa natureza de fazer com que uma coisa se seque imediatamente. Então, quando Jesus faz isso, ele está começando a dar uma lição para os seus discípulos, sobre a questão da autoridade. E ele mostra que na sua palavra tem autoridade para destruir imediatamente algo que deveria dar fruto, mas que não dá. Quando eu comecei então essa nossa pregação, essa nossa meditação,
Quando Deus nos criou o homem, criou a mulher, a Bíblia diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados, seres humanos, para refletir em nossas vidas a santidade e o caráter do Criador. Por causa do pecado, nós refletimos o caráter de Satanás. Por isso a Bíblia diz que nós somos filhos do diabo e filhos da ira de Deus. Quando o Senhor nos resgata através da salvação, da morte de Cristo, Ele nos resgata para o louvor da sua glória. Veja só esses textos, segura aqui em Mateus, nós já vamos voltar, e vamos para Efésios, capítulo 1. Nós vamos abrir outro texto também, Romanos, capítulo 11. O apóstolo Paulo, depois de desenvolver o tema sobre a redenção, a perdição, a redenção, a transformação de Deus em nossas vidas, ele termina o capítulo 11, e eu creio que com o coração cheio de alegria pela salvação, cantando um hino, não é? Romanos 11, versículo 33, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Sabe por que ele está falando isso? Ele está perplexo ao contemplar a natureza humana e desenvolver sobre essa questão como nós somos corruptos, e como Deus conseguiu nos salvar e transformar-nos. E aí ele fala, como Deus é sábio, como Deus é profundo, como Deus conseguiu contornar nada, né? Tirar obstáculos do caminho para salvar o homem. Isso merecia até fazer um hino dele, né? Musicado, né? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu conselho para Deus? Obviamente ninguém, né? 35. Quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Ou seja, o que Deus ganhou para recompensar a nós? Nada. 1 João faz como um eco disso. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aí ele diz no versículo 36 que não havia razão para isso. Por quê? Porque dele, de Deus, e por ele, através de Deus, e para ele, são todas o quê? As coisas. Essas coisas estão em itálico. Ou são todas as criaturas, são todas as pessoas. Então, como seres humanos, você, eu, nós viemos dele por criação, vivemos por ele e fomos criados para ele. E aí ele termina, glória pois a ele, eternamente. Amém. E aí em Efésios, no capítulo 1, quando ele fala sobre a salvação, sobre o propósito de Deus em nos salvar, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, nota que ele começa também a bendizer, a louvar a Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, ou por causa de Cristo, na pessoa de Cristo, como também nos elegeu nele, isto é, em Cristo, antes da fundação do mundo. Olha lá. Para quê? Para que fôssemos, ou para que nos tornássemos, fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Não por obrigação, mas em amor. Então nós fomos eleitos antes da fundação do mundo por Deus, para um propósito, para nos tornar santos e sem repreensão alguma diante dele. Por quê? Sem Cristo nós não somos santos, somos pecadores. Sem Cristo nós somos repreensíveis. Sem Cristo nós somos odiadores de Deus, conforme Romanos capítulo 1 fala. E nos predestinou, versículo 5, para filhos de adoção por Jesus Cristo. Olha, aqui ele já fala de intimidade. Aqui, predestinação, quando fala de predestinação, ele trata do crente. Por isso o crente não tem como perder salvação. Porque o crente, o eleito, é predestinado. Fomos predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o desejo, segundo o que ele quis fazer,
Para o quê? Versículo 6. Para louvor e glória da sua graça. Então, em Cristo Jesus, nós somos colocados de volta à posição anterior à queda. Eleitos, predestinados, para voltarmos àquele relacionamento em amor diante de Deus. Eu anseio por esse dia, sabe? Quando eu vou poder adorar Deus sem pecado, de uma maneira perfeita. Já pensou nisso? Que maravilha! Milhões, a Bíblia diz que um número inumerável de pessoas, de todas as tribos, povos, línguas, raças, nações, perante o trono, louvando a Deus, adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Por causa do quê? Da sua graça, porque Ele é digno. Então vamos entender por que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Volta para Mateus capítulo 21. Ele amaldiçoou aquela figueira. Depois os homens perguntam, uma pergunta que eu acho interessante. Como? Como secou imediatamente a figueira? Nota que essa pergunta, ela traz consigo uma dúvida. Eles olham para Jesus Cristo, como é que aconteceu isso? Então os próprios discípulos parece que tinham uma certa dúvida da autoridade da palavra de Jesus Cristo. Como é que aconteceu isso? O próprio Cristo que ressuscitou Lázaro, ressuscitou, curou cegos, fez os mudos falar. Como aconteceu isso, Jesus? E o Senhor vai dar uma palavra que eu quero usar esse texto como ânimo para os crentes, como consolo para as nossas vidas, mas no contexto correto dele. Jesus disse para eles que se eles tivessem fé e não duvidassem, Ele falou, não só fareis o que foi feito a essa figueira, mas até se a este monte disser, ergue-te e precipita-te no mar, o que aconteceria? Seria feito. Então, o que Jesus está mostrando para aqueles discípulos e para nós hoje? Que nós não temos autoridade nenhuma, e muito menos fé. É isso que ele está ensinando. Não é que ele está ensinando que eu, através da minha fé ou do poder das minhas palavras, posso fazer isso. Poderia, se eu tivesse fé, mas a questão é que eu não tenho, a questão é que eu não tenho autoridade alguma. E ele mostra algo surpreendente também. Ele mostra que a autoridade dele é muito superior àquilo que eles estão pensando. Se vocês estão vendo isso, estão impressionados, se vocês tivessem fé, até vocês poderiam fazer, até eu poderia fazer. Ele mostra que a autoridade dele é muito maior, muito mais abrangente do que simplesmente amaldiçoar uma figueira e fazê-la secar. O ânimo que eu quero colocar para as nossas vidas, irmãos, porque depois ele fala no versículo 22, que não é afirmando muitas vezes que nós vamos conseguir o que queremos, mas ele coloca, é como se fosse um parêntese para nós dizendo assim, tudo o que pedirdes, não é o que determinar, tudo o que pedirdes, como? Na oração. Oração envolve comunhão. Oração envolve relacionamento com Deus. É um diálogo com Deus. Tudo o que pedirdes, o pedido envolve humildade. Está relacionado com a nossa postura diante de Deus. Humildade, relacionamento. E aí ele diz o resultado. E também fé. Crendo o que Deus diz, recebereis. Porque quem é que está garantindo? O próprio Senhor Jesus Cristo. Eu quero ampliar mais isso. Olha só o que o apóstolo João diz em 1 João, capítulo 5, versículo 12. Fé, um outro texto traz, um outro evangelho traz esse texto, sem ele falar, pedindo em oração. Então algumas pessoas preferem usar aquele texto isolado para achar que fé é você falar e acontece. Mas Jesus não está ensinando isso. Jesus está ensinando a nossa necessidade de nos submetermos e dependermos da autoridade que vem dele. Uma autoridade muito acima daquilo que nós podemos imaginar e pensar. Olha só, 1 João 5,12 diz assim, quem tem o Filho tem o quê? A vida, porque ele é a vida. Quem não tem o Filho de Deus, Jesus, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós,
os que credes no nome do Filho de Deus, os crentes, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Eu já sou crente, mas por que eu tenho que crer no nome do Filho de Deus? Ele está relacionando aqui sobre a nossa dependência de confiar naquele que também nos salva. Porque tem muito crente que não tem confiança como deveria. Ele sabe que é crente, sabe que é salvo, mas não tem a confiança necessária no seu Salvador. Precisa desenvolver essa fé, para que creais no nome do Filho de Deus. Olha só como ele está falando de confiança. E essa é a confiança que temos nele. Que se pedirmos, não se determinarmos, não se ordenarmos, que se pedirmos alguma coisa, agora, segundo o quê? Segundo a sua vontade, submissão, humildade, ele nos ouve. Uma pausa. Qual de nós aqui não passa problemas em algum determinado ponto da nossa vida? Preocupações em qualquer área. E como eu tenho dito, não para desanimar você, mas para você ser um crente realista, nunca vai acabar esse tempo. Você vai passar por uma dificuldade, vai vencê-la, ou vai ter a graça de Deus para conviver com ela. Mas se você a vencer, virá outra. Porque onde eu piso e onde você pisa não é a nossa terra. É um mundo amaldiçoado. Nós esperamos um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça. Então nós ainda teremos decepções, conforme Deus falou para Adão. Mas segundo esta palavra, mesmo vivendo nesse tempo, nesse período, nós temos alguém a quem recorrer. E que se nós, como crentes, sabemos que somos filhos de Deus e salvos, nós temos uma confiança que se nós pedirmos segundo a vontade dele, ele nos ouve. O Salmo 37 ainda diz assim: agrada-te também do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Mas o agradar vem antes. Fala de relacionamento novamente, porque aí então eu não vou pedir nada que não seja em conformidade com a vontade de Deus. Ele não para aí, versículo 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos o quê? As petições que lhe fizemos. Então esse é o ânimo para as nossas vidas. Que se nós pedirmos tudo que pedirmos, crendo, nós receberemos. Então, nós como crentes, podemos chorar, podemos nos sentir desamparados. Mas pela confiança e fé nós devemos lembrar que nós temos um Deus que tem autoridade para fazer o que quiser, apenas falando. E esse Deus nos colocou à disposição um meio para conseguirmos. Agora eu vou espiritualizar, porque ele estava falando verdade mesmo, de tirar um monte e colocar no mar. Mas eu quero espiritualizar isso. Os montes podem representar as grandes dificuldades que nós passamos na vida. Por maior que ele seja, eu sei de uma coisa. O salmista diz assim: eu levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem de quem? Vem do Senhor. Que fez o quê? Os céus e a terra, ou então que fez inclusive o monte. Tem um um sacerdote, vamos lá para Zacarias. Zacarias tinha um grande desafio. Ele tinha que lidar com um povo que estava desanimado, um povo que estava sendo infiel nos seus dias, em tudo quanto é área, e tinha que construir um templo. E Deus mandou uma mensagem para Zorobabel através do profeta Zacarias, penúltimo livro aí, do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz assim: e respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, coloca o seu nome aí, porque é para você também, não por força, nem por violência,
mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou, entre outras coisas aqui, ele quis dizer para Zorobabel: Zorobabel, as coisas não vão se resolver pela sua força, e nem por violência, mas o meu Espírito, é através do meu Espírito que vai ser resolvido. Porque às vezes a gente quer encarar a coisa no nosso próprio pulso, não é? Tanto às vezes para questões pessoais, e às vezes até para transformar a pessoa do nosso lado. Eu vou dar um jeito. Mas nós não temos essa autoridade, nós não temos essa capacidade. Nós somos criaturas, somos limitadas, e muitas vezes não conseguimos cumprir, às vezes, nenhum horário. É ou não é? Muitas vezes não conseguimos coisas básicas para fazer. Às vezes um pequeno resfriado tira a nossa voz, nos deixa tombado. Então o que Deus diz? Olha, não para nós ficarmos passivos nas coisas. Nós temos a nossa responsabilidade, mas nós devemos confiar. E aí a mensagem que ele passou para Zorobabel, versículo 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás o quê? Uma campina. Porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça a ela. Essa pedra angular era para o início da construção do templo. Falei, quem é você, monte, diante de Zorobabel? Ele vai trazer a pedra, ele vai edificar esse templo, porque eu farei isso. E foi uma grande palavra para Zorobabel, tanto que aconteceu isso. Ele tinha, além do desânimo, tinham pessoas que estavam totalmente contrárias à construção do templo. Mas Deus fez porque Deus o prometeu. A autoridade reside em Deus. Então, quando passarmos por esses tempos de dificuldades, não só dificuldades, ansiedades também. Às vezes fazemos planos e propósitos e parece que está tão distante, mas coloca a sua petição diante de Deus, crendo que Deus dá sim. Mas lembra desse relacionamento, humildade, oração, essa comunhão que nós devemos manter, e confiança de que Deus tem autoridade na sua palavra, não em nós. Agora volta para Mateus, aqui foi uma pausa, Mateus capítulo 21. Então Jesus mostra isso, que a autoridade dele era superior a qualquer coisa que os próprios discípulos podiam imaginar. E outra coisa, você acha que não foi errado não, segundo o outro texto diz, que aquela figueira, não era tempo dela ter fruto. Você não acha que tinha uma coisinha meio errada assim? Você não parou para pensar nisso? O que eu creio é que nós estamos tratando com Deus. E o que eu creio que ele estava ensinando ali também, não é porque Deus é padrão de justiça, que ele faz o que ele quiser com a sua criação. Mas era a grande lição para nós todos. Mas ele tem autoridade para fazer o que ele quiser, no tempo que ele quer. Ele não encontrou frutos, isto é, aquela figueira não estava ali fazendo o que ela deveria fazer. Portanto, ela deveria ser exterminada, e assim foi. Agora ele vai tratar de nós. Agora ele vai colocar a questão de nosso relacionamento com ele e a questão da nossa insubmissão. Porque se nós fomos criados para a glória dele, Jesus Cristo veio para nos resgatar, Jesus Cristo veio para restaurar esse relacionamento em amor, em filiação, para o louvor da sua glória. Se nós não estamos, como seres humanos, exercitando o nosso papel, assim como aquela figueira, nós somos inúteis e estamos passivos ao julgamento de Deus. Então, talvez você seja uma pessoa que tenha hábito de querer fazer birra com Deus. Talvez você seja uma pessoa que acha que as suas palavras de alguma maneira vão afetar até o humor de Deus. Eu estava citando para os jovens, assisti um filme interessante de um homem que ele declarou para o outro: quer saber de uma coisa? Eu não acredito em Deus. E o outro respondeu de uma maneira bem interessante. Ele falou: olha, Deus vai ficar deprimido quando ele souber disso. E a outra pessoa, ele parou e ficou pensando, é mesmo, hein? Não falou isso, mas que diferença faz a sua birra? Que diferença faz a minha crença para Deus? Nenhuma.
Agora, para mim há uma diferença. No versículo 23, os fariseus vão questionar a sua autoridade, e nós vamos ver aqui um tipo de pessoa que há no mundo que se encaixa. É aquela pessoa que sabe, mas é aquela pessoa que não quer comprometimento algum com aquilo que ela sabe ser a verdade. É o caso aqui dos fariseus. Eles chegam para Jesus: que autoridade você faz isso? Quem te deu essa autoridade? Sabe o que eles estavam perguntando e questionando? Com que autoridade você entra no templo, dá uma surra nos nossos cambistas, nos bicheiros lá, né? Nos vendedores, expulsa e derruba tudo. Que autoridade que é essa? Você não estudou nenhuma escola, você não é sacerdote, por que você faz isso? Aí Jesus fala: também eu vou fazer uma pergunta para vocês. E aí ele pega e fala de João, o profeta. A autoridade do João era da onde? Por quê? Porque João era considerado profeta e é profeta, chamado por Deus, desde o ventre da mãe. E aí, a autoridade do João? E João falou que Jesus era quem? O Messias. Aí eles perguntam: poxa, agora, se eu falar, se nós reconhecermos que a autoridade do profeta João é de Deus, o que Jesus vai perguntar? Se é de Deus, por que vocês não creem? E se creem, vocês têm que reconhecer que eu sou o Messias. Então nós vamos ficar quietos. Agora, eles pararam para o outro lado. Se a gente responder que a autoridade de João era humana, isto é, não vale nada, o povo vai nos apedrejar. Por quê? Porque todos creem que João é profeta. Então nós vamos tomar uma decisão. Qual é? Vamos ficar em cima do muro e dizer o quê? Não sabemos. E qual é a resposta de Jesus? Também eu não vou responder para vocês de onde vem a minha autoridade. Por quê? Porque eles já sabiam. Então nós temos na sociedade, temos pessoas assim. Pessoas que não querem compromisso com nada, nem com a verdade, nem com a mentira, e achando que talvez um dia tudo aquilo vai passar, ou se eu não estou fazendo nem bem nem mal, tudo bem, não estou atacando nem me relacionando com Deus, eu estou tranquilo, eu estou no meio termo. Só que para Deus não existe isso. Jesus já havia dito: quem comigo não ajunta, espalha. E o Senhor então coloca essas pessoas de lado. E aí em seguida, ele fala de uma parábola, e nós vamos terminar essa pregação com essa parábola, dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: o quê? Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, as prostitutas, quer dizer, os publicanos, os corruptos, aquelas pessoas lá daquele mensalão, os mensaleiros e as prostitutas entram adiante de vós no reino de Deus. Que chocante, hein? Eles vão entrar antes de vocês. Por quê? Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Aqui nós temos uma questão também de relacionamento. Eu falei outra vez que, numa dessas pregações, que não pode haver uma contradição eu falar não, Senhor. Porque se ele é Senhor, eu não posso dizer não para o Senhor. Mas aqui ele coloca uma figura de a humanidade que é rebelde contra Deus, mas que a princípio fala não, mas depois se arrepende e reata esse relacionamento de uma maneira correta. E ele fala de um outro tipo que consente com todas as coisas, eu aceito todas as coisas, mas que na realidade não, de maneira alguma obedece. E aí Jesus coloca o seguinte, que a questão toda
vai ser resumida numa atitude de arrependimento em relação à autoridade de Deus. Então, quando eu me arrependo, eu vou me submeter a essa autoridade. Mesmo que antes eu havia dito não, mas eu me arrependo, reato, eu me coloco no meu lugar, reconheço a autoridade de Deus e vou. Já por outro lado, aquele que pode concordar, conhecer a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, pode saber de tudo, de teologia sobre Deus, mas se não se submete, ele é uma pessoa perdida. E os fariseus entenderam muito bem essa coisa, porque quando Jesus disse, olha, as prostitutas, os publicanos vão adiante de vocês, por uma simples razão, eles se arrependeram, eles estavam em rebeldia, mas eles se arrependeram e vocês viram a mudança de vida deles, e nem assim vocês mudaram a sua atitude. Vocês estão perdidos, eles estão salvos. Fariseus, conhecedores da lei, publicanos, meretrizes, pecadores, desobedientes, mas que foram alcançados pela graça de Deus, e por essa graça foram recolocados na sua posição como criaturas. Foram regenerados, foram feitos filhos de Deus, e agora vivem para o louvor da glória de Deus. Na submissão da autoridade de Deus, há um reflexo na nossa vida. Refletimos a glória de Deus. Vamos parar aqui, semana que vem, se Deus assim permitir, nós continuaremos tratando sobre como agimos muitas vezes em nossas vidas contra essa autoridade. Vamos todos abaixar as nossas cabeças, por favor, fechar os nossos olhos. E eu gostaria que você refletisse em algumas questões na sua vida. Todos, por favor, de cabeça baixa e olhos fechados, por favor. Quando se trata da questão de autoridade de Deus, é algo que nunca vai mudar o fato de que Deus tem autoridade, porque Ele é Deus. Nunca vai mudar o fato de que se você não reconhecer essa autoridade, Deus vai continuar sendo Deus e tendo autoridade. Mas há algo maravilhoso que Paulo louvou, é a graça de Deus, que veio para buscar pessoas como eu e como você. Pessoas que talvez, num determinado ponto da nossa vida, têm tido a atitude rebelde, de dizer, não, Senhor, eu não quero. Mas que depois, alcançado por essa graça, se arrepende e decide mudar, decide se submeter ao seu Deus, conforme diz Efésios, em amor. Talvez você está aqui hoje, você seja um crente, mas em algum ponto na sua vida você tem desobedecido a Deus. Irmãos, nós estamos tratando dos últimos momentos do Senhor Jesus aqui na terra, e eu creio que nós estamos também, como igreja, vivendo os últimos tempos do seu povo aqui na terra. Jesus em breve nos chamará. Talvez tenha coisa na sua vida que você precisa, mesmo que demore 1000 anos, mas hoje você possa viver como se Jesus Cristo voltasse daqui a 1 minuto. Talvez seja o tempo agora de você fazer como os publicanos, meretrizes, de fazer um propósito de Deus de mudança efetiva de vida, arrependendo de que você tem feito, e não mais decidir viver talvez como aqueles fariseus, aquele outro filho que, eu vou, pai, mas nunca faz o que Deus quer. Faça aí onde você está um propósito com Deus. Talvez você precise de arrependimento, talvez você precise até de fé. Tudo isso provém de Deus, que a todos dá liberalmente. O prazer e o propósito de Deus é resgatar o pecador, a comunhão para o qual fomos criados. Senhor Deus, nós o louvamos, porque em Cristo Jesus somos resgatados à imagem do nosso próprio Criador. Nós podemos ter resgatado essa comunhão, podemos ser feitos novamente, ó Deus, criaturas que de uma maneira perfeita o louvam, e ainda muito mais. Agora nós temos uma natureza incorruptível, aonde nós poderemos saber, e podemos saber, que eternamente o adoraremos, em amor,
não por uma questão de obrigação apenas, mas uma submissão e adoração amorosa por causa da tua graça. Eu rogo, Deus, por aqueles que ainda estão sob a rebeldia, ainda são filhos da desobediência, que a tua palavra quebre esses corações, para que eles se convertam, e assim sejam restaurados para o estado de criação, como filhos, como criaturas que têm um relacionamento com o Criador, um relacionamento amoroso, para assim sermos verdadeiramente felizes. Nós te pedimos, orando em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Amém.